A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente, como eu disse, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão também ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Gratidão, muitíssima gratidão, sejam todos bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Muitíssimo abençoados. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42 e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas, do Senhor Jesus o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração dos 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo, além das orações, além das realizadas durante a nossa live de segunda a sexta às 8 horas, a partir das 8 horas e 12 minutos, aqui no @as_sem-ovelhas, vocês estarão recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu primeiro nome, que você é membro das 100 ovelhas, e diga qual o número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo
10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, agora neste momento no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18, Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros nas redes sociais, né? Dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui assim. E lembrando que além de discípulos, amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E vamos estar dando início agora às nossas orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, você deve se inscrever ou nos seguir para estar recebendo orações após essa live todos os dias de madrugada. E
lembrando também a todos vocês que não se esqueçam de curtir a nossa live, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir, e vocês estarão fazendo, e compartilhar, claro, né? E você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, recebendo no mínimo 100 vezes mais. Marcos capítulo 10, leia e meditem nessa palavra, que é o Senhor Jesus, o Cristo próprio mesmo que falou. Promessa dele. Vamos dar início então às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente nessa live, de cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora e futuramente nas gravações, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar impedir essa vida dela fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus. Que os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo venha destruir todo esse mal e toda a obra desse mal sobre essa vida, esse lar, essa casa, esse ambiente, para libertar e edificar também todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, _, sem ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das nossas ministrações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora e futuramente nas gravações. E que haja agora os poderes, cá no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado sobre o alto da minha cabeça, até a planta dos meus pés, queimando, destruindo, prendendo todo o mal e toda a obra do mal que tentar me impedir de eu fazer a minha obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele, toda a obra dele. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor Santíssimo, muitíssimo. Amém. Muitíssima gratidão pela presença de cada um que está conosco aqui desde o início da live, vocês que estão chegando agora. Eu quero anunciar também que foi lançada uma linda coleção de 12 livros da minha filha, que é também ministradora do @milhaofertadim e do @Igrejas Benditas, a Milena, no qual são 12 livros com o título Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Uma belíssima coleção, muito abençoada, que é para todas as áreas e setores de nossas vidas. Muito grande essa bênção. E ela mesma vai estar informando como adquirir essa belíssima coleção. Milena. Muitíssimo amém, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, a todas as amadas ovelhas do nosso Senhor Jesus. Abençoados, esses 12 livros vão muito além de apenas o investimento intelectual. Pois além de você adquirir a sabedoria, inteligência, conhecimento, desenvolver o discernimento, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, você também tem a garantia de que tanto a sua vida profissional financeira, como a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar junto conosco. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E tudo isso independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Você com certeza pode ter uma oportunidade conosco. E aqueles que compram esses 12 livros, seja através aí do link no comentário fixado, na descrição da live, ou o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, como também aqueles que se tornam vendedores desses livros, independente sem você ter custo nenhum de logística, nem de entrega, nem de cadastramento, nem de estoque, você não tem custo nenhum, e você tem aí também a comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo algum com isso. E esses livros são digitais, então você compra em qualquer lugar do mundo e você vende para qualquer uma pessoa do mundo. E seja as pessoas que compram esses 12 livros, ou aquelas pessoas que vendem 12 desses livros, já tem a garantia de terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário como o Senhor Jesus determinou. Então, se você quer mais informações, fazer parte dessa grande obra, não só ser abençoado, mas para ser tu uma bênção aí na sua região, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês. Seja para comprar os 12 livros, seja para vender os 12 livros, ou até mesmo para pedir um de nossos templos físicos na sua região, com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Deus. Muitíssimo amém, está dado o recado. Qualquer dúvida, no privado, de algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas, ou no @mile, com 2 L's e E, Mile Ofertadim, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início, então, à primeira ministração a ser feita aqui da nossa live. Lembrando que é uma meditação para todos meditarem dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, eu sou somente um canal, instrumento nas mãos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Glórias e aleluias, Senhor Santíssimo, muitíssimo amém. 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Vamos ver então qual vai ser o capítulo aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, é uma meditação para todos nós, e por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, que é uma meditação para todos, está escrito assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo-as de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 3 do livro de 2 Timóteo está escrito assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Glórias e aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar apresentando agora para cada um de vocês
abençoados. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscreverem e apertem lá o sininho para estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus toda vez que a gente entrar ao vivo aqui, de segunda a sexta, às 8h12, ou quando for lançadas as nossas reprises, assim como todos os dias ao 12h12, temos reprise aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Segunda a sexta ao vivo, às 8h12, e reprises nos sábados e nos domingos, neste mesmo horário, além do horário de 12h12 também, de segunda a segunda. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossas igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Agora vamos dar início ao sorteio dos 100 rebanhos, onde eu peço que todos vocês escolham o número de 1 a 100 para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias aqui às 8h12. Um número de rebanho de 1 a 100. Escolham e recebam um livro e um capítulo. Estaremos iniciando hoje o sorteio pelos números ímpares. E o primeiro rebanho de número ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei informando também um livro e um capítulo para quem escolheu pertencer ao rebanho par. Rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75 vão estar meditando no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 137 ao 144 do capítulo 119 para a sua meditação. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76. Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 118, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71. Salmos, capítulo 118, para a sua meditação. Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72. Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Agora eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, porque agora eu vou começar o sorteio das 12 ministrações somente no livro de Salmos. Então escolham aí somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. E o primeiro capítulo a ser ministrado é o capítulo 128. Salmos, capítulo 128, é a nossa primeira ministração, dentre as 12 ministrações que serão feitas aqui durante toda a nossa live. Salmos, capítulo 128, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos, e está escrito assim:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 128 do livro de Salmos está escrito assim: temor de Deus e felicidade no lar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos agora a mais um sorteio de mais um rebanho ímpar sorteado. É o rebanho ímpar de número 49 e rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 48, que é o livro de Gálatas. 6 capítulos possui o livro de Gálatas. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gálatas, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49, do rebanho 99, Gálatas, capítulo 5, para a sua meditação. Gálatas, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50, e do rebanho 100, Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar 17, rebanho 67, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 39, Malaquias. 4 capítulos possui o livro de Malaquias. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Malaquias, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17, do rebanho 67. Malaquias, capítulo 1, para a sua meditação. Malaquias, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18, do rebanho 68. Malaquias, capítulo 2, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolham somente o número de 1 a 12 no seu pensamento. E o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 102. Salmos, capítulo 102. E no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Salmos, capítulo 102, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 102 do livro de Salmos está escrito assim: arrependimento e esperança. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 13 e rebanho 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 128, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 128, para a sua meditação. Salmos, capítulo 129, para quem escolheu ser parte do rebanho par. 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 129, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
livro 27, que é o livro de Daniel. 12 capítulos possui o livro de Daniel. Vamos ver então qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Daniel, capítulo 11. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33, do rebanho 83. Livro de Daniel, capítulo 11, para sua meditação. Daniel, capítulo 12. Para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34, do rebanho 84. Livro de Daniel, capítulo 12, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, para no final dessa live você estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada para a sua vida. Salmos sorteados, Salmos capítulo 150. É a nossa próxima ministração das 12 ministrações aqui do livro de Salmos. Aleluia! Salmos capítulo 150, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos. Está escrito assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Aqui neste capítulo 150 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Agora, abençoado, estarei apresentando para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela estará explicando com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais para todos vocês. Prestem atenção, estejam anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz",
para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muitíssimo amém, está dado o recado. Lembrando que essa live fica salva, onde vocês podem estar retornando no @as_sem ovelhas, aquele azinho com círculo, as_deitado 100 ovelhas, @as_sem ovelhas, onde você pode estar ofertando e dizimando. Lembrando que para você adquirir as informações para ofertar e dizimar, em algumas redes sociais na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através do QR Code aqui acima. Você pode estar ofertando e dizimando. E, no mínimo, sendo abençoados 100 vezes mais. Promessa do Senhor Jesus. Leiam lá no livro de Marcos, capítulo 10, tá? Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos capítulo 30 para a sua meditação. Salmos capítulo 31 para quem escolheu ser parte do rebanho par 32, do rebanho 82, Salmos capítulo 31 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar de número 19, rebanho 69, onde estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 37, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19, do rebanho 69, Salmos, capítulo 37, para a sua meditação. Salmos, capítulo 38, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20, do rebanho 60, Salmos, capítulo 38, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações no livro de Salmos, onde eu pedi para que todos vocês escolhessem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Vamos estar aqui ministrando o capítulo sorteado, que é o capítulo de número 119, mas somente o versículo 73 ao 80, somente esses versículos. Salmos capítulo 119, do versículo 73 até o 7º versículo, que está escrito assim: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina.
Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 5 e rebanho de número 55, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 23, que é o livro de Isaías. 66 capítulos possui o livro de Isaías. Não esqueça de curtir a nossa live, dar o seu joinha, pois estarão fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus e compartilhar, né, para que chegue ao maior número de pessoas. Não esqueçam também de pedir no privado uma de nossas igrejas físicas para ir para o seu bairro, seu estado, seu país, aonde quer que você esteja agora, através do privado do @as_sem-ovelhas, peça uma igreja, um templo físico nosso aí para o seu bairro, tá bom? Isaías capítulo 8, para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Isaías capítulo 8, para a meditação. Isaías capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Livro de Isaías capítulo 9, para a sua meditação. E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 37, rebanho 87. Não se esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, compartilhar e escolher um número de 1 a 100 para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Salmos capítulo 73, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87. Salmos capítulo 73, para a sua meditação. Salmos capítulo 74, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 do rebanho 88. Salmos capítulo 74, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, onde vocês devem meditar no número de 1 a 12 para estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. E o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 98. Salmos capítulo 98 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 98, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 98 do livro de Salmos está escrito assim: a justiça do Senhor. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 40, que é o livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo glórias e aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Mateus, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27, do rebanho 77. Mateus, capítulo 13, para a sua meditação. Mateus, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28, do rebanho 78. Mateus, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 90 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 90 para a sua meditação. Salmos capítulo 91 para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 91 para a sua meditação. Já mesmo? Esse aqui? Esse é o próximo. Voltamos aqui às 12 ministrações. Salmos capítulo 119, mas do versículo 161 ao 168. Salmos capítulo 119, do versículo 161 ao 168. Na verdade, 161 até o 7º versículo, onde está escrito assim: Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para cada um de vocês. Estejam prestando atenção e anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Muito bem-vindos. Lembrando mais uma vez que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem ovelhas. Estejam
Em algumas redes sociais vocês vão encontrar aqui para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco. Vocês vão encontrar as informações na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima, tá bom? E vamos dar continuidade aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 9. Rebanho de número 9 e rebanho 59, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 10, que é 2 Samuel. 24 capítulos possui o livro de 2 Samuel. Vamos ver então qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 2 Samuel, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59. 2 Samuel, capítulo 17, para sua meditação. 2 Samuel, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60. 2 Samuel, capítulo 18, para sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho ímpar de número 11, rebanho 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11, do rebanho 61. Salmos, capítulo 18, para sua meditação. Salmos, capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12, do rebanho 62. Salmos, capítulo 19, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Próximo capítulo a ser ministrado, capítulo 127. Salmos, capítulo 127, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Está escrito assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 127 do livro de Salmos está escrito assim: todo bem procede de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47 e rebanho 97. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 87, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47, do rebanho 97. Salmos, capítulo 87, para a sua meditação. Salmos, capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48, do rebanho 98. Salmos, capítulo 88, para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro 24, que é o livro de Jeremias. 52 capítulos tem o livro de Jeremias. Vamos ver qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79. Livro de Jeremias, capítulo 26, para a sua meditação. Jeremias, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80. Jeremias, capítulo 27, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações. As 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 101. Salmos, capítulo 101, é a nossa próxima ministração
Já foi ministrado o 102, vamos ao 101, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: antes, vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que estaremos orando por vocês aí que estão pedindo orações. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para continuar recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Não se esqueçam também de compartilhar para estar fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Fiel Senhor, curador e libertador, o verdadeiro caminho, verdade e vida. Eu peço ao Senhor para curar, libertar, purificar e proteger a vida de todas essas fiéis e justas ovelhas que são membros dessa tua bela igreja virtual, as _ sem ovelhas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma das suas fiéis ovelhas, amigas do Senhor Jesus o Cristo, que está aqui nessa live agora, e todas aquelas que vão chegar futuramente em cada compartilhamento, em cada gravação. Que elas sejam limpas e libertas de todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar impedi-las delas fazerem a obra delas para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo. Amém. Salmos capítulo 101, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunio, próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e que o que anda em reto caminho. Esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Glórias e aleluia, louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Aqui neste capítulo 101 do livro de Salmos está escrito assim: modelo de bom rei. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 100, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85. Salmos capítulo 100 para a sua meditação. Salmos capítulo 101, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86. Salmos capítulo 101 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. Salmos capítulo 121 para a sua meditação. Salmos capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. Salmos capítulo 122 para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações em Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 140. Salmos capítulo 140 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 140, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e de nos seguir, pois todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas recebem orações, além das realizadas durante toda a nossa live, de segunda a segunda, às 8 horas e 12 minutos, após essa live, todas as madrugadas, de segunda a segunda, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, de madrugada também. Salmos capítulo 140, do versículo 1 ao 7, está escrito assim:
Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 140 do livro de Salmos está escrito assim: contra inimigos e perfídias. Abençoados, agora atenção. Em nossa nova denúncia, basta você provar uma só das 10 afirmações que é mentira e anular os livros da mensagem para estar recebendo 500 milhões de reais em dinheiro. Prestem atenção, anotem os livros e capítulos para estar conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados.
Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém. Como eu falei para vocês, para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, dependendo da rede social, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima, tá bom? Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho de número 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos capítulo 123 para a sua meditação. Salmos capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e rebanho 92, Salmos capítulo 124 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 139, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 3 do rebanho 53, Salmos capítulo 139 para a sua meditação. Salmos capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 do rebanho 54, Salmos capítulo 140 para a sua meditação. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve escolher o número de 1 a 12 no seu pensamento para receber um capítulo no final dessa live do livro de Salmos. Salmo sorteado, capítulo 124. 124, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 124 do livro de Salmos está escrito assim: Deus, nosso protetor e libertador. Aleluia! Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 7 e rebanho de número 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7, do rebanho 57, Salmos capítulo 93. Salmos capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 e do rebanho 58, Salmos capítulo 94. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar de número 43 e rebanho 45. E rebanho ímpar de número 95, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, no livro de Salmos capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96, Salmos capítulo 18, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 93. Salmos capítulo 93
é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Isso está escrito assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 93 do livro de Salmos está escrito assim: o poder e a majestade de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 39 e rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar 39, rebanho 89, Salmos capítulo 82 para a sua meditação. Salmos capítulo 83 para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Salmos capítulo 83 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 33, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 33 para a sua meditação. Salmos capítulo 34, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 do rebanho 52. Salmos capítulo 34 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde essa é a 12ª e última ministração aqui dessa live. E o último capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 95 do livro de Salmos, que já está aberto aqui, 95, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 95 do livro de Salmos está escrito assim: convite a louvar o Senhor, aleluia. E vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho de número 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de 13, livro 13, que é a 1 Crônicas. 29 capítulos possui o livro de 1 Crônicas. Vamos ver então qual é escolhido aqui pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Crônicas, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65. 1 Crônicas, capítulo 2, para a sua meditação. 1 Crônicas, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66. 1 Crônicas, capítulo 3, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu pedi a todos vocês que meditassem somente no número de 1 a 12, para estar recebendo agora um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Lembrando que o primeiro livro sorteado, 1 Timóteo, capítulo 3, é uma meditação para todos. 2 Timóteo, tá, gente? 2 Timóteo, capítulo 3, é uma meditação para todos. Olhei 2 e falei 1. 1 é revelação para alguém aí. Para quem pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 4, capítulo 128 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, capítulo 102 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6,
capítulo 150 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, capítulo 119 do livro de Salmos, mas somente o versículo 73 a 80 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, capítulo 98, é a palavra revelada do livro de Salmos para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, capítulo 119, mas somente o versículo 161 ao 168, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, capítulo 127 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, capítulo 101 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, capítulo 140, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 124, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no capítulo 10, para você que pensou no número 10, capítulo 93, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 11, capítulo 95 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que quer confessar, reconhecer e confessar, você que quer reconhecer e confessar o Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários dizendo o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus ou Cristo como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto e com a porta fechada e de joelhos, a sós com o Senhor Deus, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30 e faça a seguinte leitura em voz alta. Mateus, capítulo 28, Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando a oração, Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E fale para o Senhor Jesus quais são o jugo e o fardo pesado que você esteja passando nesse momento, seja em qualquer área e setor da sua vida. Na área profissional, na área espiritual, na familiar, nos seus negócios, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, seja na área que for, na doença, na tristeza ou alguma enfermidade, desabafe com o Senhor Jesus ali nesse momento e continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo do mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém, glórias e aleluias. E faça-se cumprir em sua vida o livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus afirma que todo aquele que confessar ele diante do homem que está na terra, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. E todo aquele que negar ele diante do homem que está na terra, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que está no céu. Então, volte na próxima live e confesse publicamente que o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando
e principalmente escolhendo o número de 1 a 10, escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalho, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% a palavra do nosso Senhor Deus, verdadeiramente como está escrito na Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão conosco até aqui e vocês que chegaram depois, muitíssima gratidão. Sejam todos, aguardo na próxima live, sejam abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, sejam com todos nós. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão.